Olá, boa tarde para você que está conectado no site folharegionalpacaembu.com.br, também através da nossa página do Facebook, o Folha Regional. Estamos retomando a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Pacaembu, o Grupo Folha Regional, formado pelo jornal Folha Regional, site Folha Regional Pacaembu e a TV Folha Regional. Inclusive, estamos ao vivo através do portal Folha Regional Pacaembu, como disse anteriormente, e pela página Folha Regional no Facebook. Recebemos ontem aqui os candidatos Adão Viscardi e João Francisco. Vale destacar que todas as entrevistas podem ser assistidas na íntegra no portal Folha Regional Pacaembu e também na página da Folha Regional no Facebook. Recebemos hoje a candidata a prefeita de Pacaembu, Luzia, enfermeira do PSB, Partido Socialista Brasileiro, que junto com a sua candidata a vice, professora Bina, também do PSB, formam a coligação Saúde e Educação, juntos o melhor remédio. Convido então neste momento para a nossa entrevista a candidata Luzia, enfermeira. Vale destacar que todas as perguntas desta entrevista são idênticas a todos os candidatos. Luzia, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Diego. Eu estou aqui retirando a máscara para a gente fazer essa breve entrevista. E também quero, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje esclarecendo, né, para a população, mostrando os nossos planos de governo, o que pensamos para Pacaembu. Então, eu quero agradecer a todos os internautas, né, ouvintes internautas, aqui de Pacaembu, né, e de toda a região. Quero cumprimentá-los e desejar uma feliz eleição no dia 15 de novembro, com a certeza de que estarão escolhendo as candidatas a prefeita e a vice-prefeita. E eu quero aproveitar esta oportunidade para dizer que Luzia, enfermeira, e Bina, professora. E o nosso número é 40. E também agradecer ao jornal TV Folha Regional, né, aqui, para que deu essa oportunidade, né, para todos os candidatos estarem vindo aqui e falar. Então, vamos continuar com o nosso projeto da entrevista. Muito bem, desde já agradecemos a todos que estão ao vivo, acompanhando essa transmissão ao vivo, pela página do Facebook e também pelo portal folharegionalpacaembu.com.br, o portal de notícias da cidade Paraíso. Candidata, inicialmente, então, gostaria que a senhora se apresentasse a quem nos assiste e também aos eleitores de Pacaembu. Eu sou Luzia Vecchiati, tenho 57 anos, trabalhei na área da saúde como enfermeiro por 35 anos, desde 1981. Sou uma pessoa extremamente realizada em função da minha profissão, porque entendo isso como um dom. Sempre gostei, né, muito desse lado social, né, dos nossos irmãos, das pessoas, dos nossos amigos, da nossa população em geral. Gostaria de dividir com vocês que a vida, para mim, ela também não foi nada fácil. Eu sou filha de agricultores, trabalhei na roça até os 20 anos de idade. E depois, com muito sacrifício, eu consegui fazer uma faculdade, prestar concurso e ingressar a minha vida de enfermagem. E nessa vida, nessa profissão, eu pude realizar não só o meu sonho, mas também o sonho de outras pessoas e aliviar também a dor de várias outras pessoas. Então, eu sou uma pessoa extremamente grata à vida, pelo convívio, por estar aqui hoje me colocando à disposição de todos, que, se quiserem, né, se desejarem um governo diferente, que pensem no dia de votar, porque no 40 tem 2 mulheres
decididas, com salários, somos aposentadas pelo município e somos conhecedoras de vários problemas que o município tem e também do rostinho de todas as pessoas de Pacaembu. Ninguém em Pacaembu é estranho para a gente, porque, de alguma forma, a gente já se encontrou nessa vida lá em Pacaembu. Então, eu gostaria de dizer para você que, no 40, tem 2 pessoas que vai lutar pelo social da cidade de Pacaembu. E, no mais, sou uma pessoa casada, tenho 2 filhas, são estudantes, e sou feliz por estar aqui, por ter tido essa oportunidade de ser gerada pela dona Dirce e o seu Antônio, e que, com um grande caráter e dignidade, nos criou na roça, mas nos deu grande alicerce de respeito ao que é do outro, que não devemos fazer nada para alcançar a lei da vantagem, que tudo na vida a gente tem que batalhar e conseguir. Então, nós já estamos alicerçadas com os nossos salários. Hoje, nós queremos oferecer ao povo, especificamente você aí de Pacaembu, que mora aí o tempo todo, que tem as suas dificuldades, e nós estaremos aí do seu lado. Nós queremos governar trazendo o povo para o gabinete, para que você não tenha vergonha, não tenha medo de falar com a gente, porque somos pessoas simples, pessoas que, como vocês, não é preciso ter medo. É preciso que a gente se una neste momento para que a gente consiga fazer uma mudança social no nosso município. Porque na minha vida, na vida da professora Bina, aconteceram mudanças sociais. Por isso que nós alcançamos a nossa aposentadoria. E é essa mudança social que nós desejamos colocar na vida dos pacaembuenses. Muito bem, candidata. Para você que está chegando agora no portal folharegionalpacaembu.com.br e também na nossa página no Facebook, estamos recebendo hoje a candidata a prefeita de Pacaembu, Luzia, enfermeira do PSB, Partido Socialista Brasileiro, que junto com a sua candidata a vice-professora Bina, que também está aqui nos nossos estúdios, formam a coligação Saúde e Educação, juntos, o melhor remédio. Vamos então à primeira pergunta. Por que decidiu colocar o seu nome como candidata à eleição para o cargo de prefeito de Pacaembu? Decidi colocar o meu nome como prefeita para adequar a experiência que eu obtive durante os 12 anos na Câmara Municipal. Então, eu fui para o Executivo com a intenção de, se no Legislativo deu tão certo, eu tenho tudo para dar certo, tenho conhecimento específico do nosso município, dos problemas que nós enfrentamos, e aí a gente, eu e a professora Bina, conversamos e vimos que a gente tem o mesmo posicionamento em relação ao social, às pessoas, aos funcionários públicos, porque também somos funcionárias públicas. Então, eu decidi colocar o meu nome no sentido de ajudar, de colaborar com o social, de elaborar bons projetos e de fazer, eu não vou falar a nação, né? Englobaria muito, mas a nação pacaembuense com um sorriso, né? Com autoestima, melhorar a vida das pessoas que moram na nossa cidade. Eleições 2020, com a Folha Regional, você já sabe que aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece em Pacaembu e região no cenário das eleições. Esta transmissão é um oferecimento de doutora Fernanda Felipe Santos, odontologista, também a Big Pharma, a farmácia da família em Pacaembu, e a pizzaria Donatello. Segunda pergunta, candidata Luzia, quais considera hoje serem os maiores problemas do município na atualidade? E se a senhora já sabe como poderá resolvê-los? Então, Diego, os problemas são vários, né? E cada dia que passa, a própria natureza, enfim, vai absorvendo mais. Então, hoje nós temos na cidade, nós temos falta de medicamento,
que aí engloba toda a saúde, a qual, nas visitas que nós passamos, foi muito falado sobre a falta de medicamento. Nós também temos a falta de emprego, onde os jovens e os pais de família também não estão conseguindo trabalhar, porque existe aí as dificuldades climáticas e tantas outras coisas. Nós temos, se me permita, eu quero ler aqui o que eu escrevi para não deixar faltar nada. Nós temos aqui a falta de moradia, com déficit habitacional muito grande. Nós temos um transporte público urbano que não existe mais e que isso tem dificultado, né, o andamento das condições de vida da pessoa. A pessoa é idosa, ela não consegue mais sair do bairro. O bairro está longe do centro da cidade, porque a gente não tem mais um transporte urbano. Nós temos também a falta da água potável, né? Tão discutida ultimamente pela falta da água. E, para isso, a gente tem que elencar prioridades, se eleita formos, porque nós vamos ter que ir atrás das soluções hídricas do Estado e do governo federal, dos recursos hídricos, para a gente fazer poços artesianos, caixas d'água, para que isso não aconteça, porque toda vez, quando é essa época do ano, temos o problema da água no município e ele seria solucionado, só que não chegou a ser solucionado. O dinheiro foi devolvido, está na Fundação Nacional da Saúde em São Paulo, para fazer um poço artesiano e 2 caixas d'água. Só que, infelizmente, nós tivemos um governo um tanto turbulento e acabou não dando tempo, com a pandemia que nós tivemos também do coronavírus, de estar fazendo a licitação e o projeto para estar colocando em andamento. Mas eu tenho fé em Deus que, se não for eu, quem for o prefeito vai resgatar esse recurso para a gente poder dar continuidade nessas obras. Porque eu não sou egoísta em relação a isso. Eu sou uma pessoa que o que eu tenho é meu, é seu, é do outro, e a gente divide. Então, eu acho que é isso que o Pacaembu está precisando no momento, de recursos, de pessoas que vão somar, né, juntos. E por isso que nós estamos aqui, entramos na política e contamos com o voto das pessoas de Pacaembu. Também gostaria de dizer que existe também a falta de incentivo da agricultura. Sabe? Eu quero aqui ir comentando os itens e falando já o que a gente pensa, né, sobre essa falta de incentivo da agricultura. E é a agricultura familiar que nós estamos falando, por causa das condições que hoje se encontram, as nossas propriedades, as pessoas não têm mais como que eu diria, uma cooperativa, né, como nós já tivemos uma cooperativa. Então, nós temos que pensar numa forma de cooperar esses agricultores, oferecendo para eles a manutenção, a mão de obra, o trator, lá com preço baixo, um preço justo para eles, porque a agricultura ela é boa para nós, que estamos lá, vamos lá pegar o pé de alface fresquinho no supermercado. Mas é difícil para você praticar a agricultura. Então, você tem que ter apoio e incentivo do município. Tá? Então, a gente pensou assim, muito nisso. Né? E hoje também eu penso muito na reabertura daquela padaria municipal. Lá gera emprego, gera renda. Então, nós estamos nada mais, nada menos ali, perdendo mais de 10 pessoas, mulheres, especificamente, mães de família, que trabalhavam lá e que hoje não estão mais trabalhando lá. Né? Então, é de extrema importância que o município reabra aquilo lá, coloque pessoas que saibam trabalhar lá, que já trabalharam, porque aquilo lá já foi muito bom, já serviu, já vendeu muito, e hoje está lá de portas fechadas, sem atender essas necessidades. Então, ao mesmo tempo que as pessoas reclamam, elas têm razão, porque tudo que a gente tinha que ajudava na renda familiar foram se esgotando. Então, isso também é muito importante a gente estar revendo, assim como o município ainda não tem 100% de rede de esgoto. E nós temos que lutar bastante, conseguimos vários recursos. Hoje, a Nova Pacaembu
eu diria que tem 80% já das redes de esgoto. Ainda é preciso terminar a rede de esgoto, porque as pessoas precisam, é questão de saúde pública. Então, isso daí é um problema grave, que você pode achar que não, mas aquele esgoto correndo a céu aberto, ele traz doenças, ele traz mau cheiro, incomoda. Então, é algo assim que nós temos que lutar muito para conseguir esses recursos. Agora, com o fundo de participação do município, nós não vamos conseguir esse recurso assim, vamos lá e vamos fazer por conta própria. Nós não vamos ter esse dinheiro. Nós vamos ter que ter vereadores, um bom relacionamento com a Câmara, empenhados em buscar recursos, tanto no governo federal como no governo estadual, através de seus deputados. Como eu fiz isso durante 12 anos, eu posso afirmar que isso é possível. Porque, enquanto vereadora por 12 anos, 3 mandatos consecutivos, foram encaminhados para Pacaembu cerca de 3 milhões de reais em emendas. Então, veja bem, é possível, não é impossível. Nós temos que trabalhar para realizar o possível, porque o impossível acontece, está lá, mas nós vamos retornar isso e tornar isso possível. Aí o que eu queria falar em relação a essa falta de emprego, tudo isso, que nós temos que apoiar as microempresas, que são as MEIs que já existem em Pacaembu. Elas já estão lá, né? Tem um que fabrica botina, o outro fabrica doce. Se a gente der um apoio para eles, isentando eles dos impostos e tudo, você pode ter certeza que ele vai sair do fundo do quintal dele, vai para um local, um empreendedor num local destinado pela prefeitura, com isenção de impostos, né? Então, a gente estaria ajudando, desta forma, a população que já existe. E também, caso chegue outras pessoas interessadas, acolher essas pessoas com as mesmas isenções, com os mesmos direitos. Então, seria um tipo de um micro... você fala assim, preciso de um distrito industrial. Tá, precisamos. Mas enquanto não vem esse distrito industrial, que alguma empresa de grande porte ou indústria se interesse por instalar na nossa cidade, nós temos que trabalhar com os nossos microempreendedores. Então, seria um micro distrito industrial, onde a gente vai dar apoio para essas pessoas que já estão lá na nossa cidade, fabricando doce, fabricando botina e outras tantas fábricas que a gente sabe que tem de fundo de quintal. Então, eu acho que eles precisam da isenção de impostos e do nosso apoio, porque daí eles vão, com a isenção de impostos, eles vão conseguir gerar mais empregos. Se tudo isso gerar 10 empregos, são 10 pessoas que não estão mais desempregadas. Então, a gente vê dessa forma, que tem jeito, só que você tem que planejar, você tem que trabalhar, você tem que se interessar por essas pessoas, porque se você não tiver interesse por elas, não tem nada que vai resolver essas questões. Também, no setor de saúde, eu gostaria de falar que hoje nós não temos a nossa saúde informatizada. É uma pena. Porque se a gente tiver a nossa saúde informatizada juntamente com a Santa Casa, nós iríamos fazer junto com a estratégia saúde da família, nós iríamos fazer uma grande economia. Porque existem pessoas que a dificuldade é tão grande, a autoestima é tão baixa, que ela adoece. Aí ela passa na unidade básica de saúde, aí ela não está satisfeita com o atendimento, e muitas vezes não está mesmo, porque não é bem atendida, aí ela vai procurar o pronto-socorro, é atendida lá. Então, se você tiver um acesso de informatização, você vai saber, você que é profissional da saúde, no mínimo, você vai ter que ter interesse em perguntar para esse paciente por que ele já passou pelo posto de saúde, por que ele está procurando o pronto-socorro, o que está dentro dele, que angústia é essa, qual é a dor que ele sente, porque a gente precisa olhar para a pessoa, é isso. Nós precisamos olhar, perguntar. Tem paciente que entra e sai, não é nem chamado pelo nome, sabe? Então, a humanização é isso. A saúde não é só você chegar lá, tem remédio? Não, não tem. Tem remédio? Vai chegar. Não, e a humanização? Onde que está o acolhimento?
Nós temos que ter o acolhimento dessas pessoas. Tem pessoas que só o fato de você conversar com ele, dar atenção, ele já sai melhor do local lá que ele chegou, ele já se sente bem. Às vezes ele quer só conversar. Então, nós temos que fazer um aprimoramento. Esses profissionais, eles têm que estar lá interessados em ajudar as pessoas, em acolher essas pessoas, não simplesmente pelo salário. Porque quando você trabalha só pelo salário, um dia isso daí pode acabar. Agora, quando você tem paixão por aquilo que você faz, aquilo te comove, aquilo te envolve no sentimento do outro e você o considera como seu irmão mais próximo. Então, você vai acolher ele e vai tentar solucionar o problema dele. Porque se você não acolher e não tentar solucionar, ele vai ficar voltando ali por várias e várias vezes e você vai ficar se perguntando por que aquela pessoa procura tanto o serviço de saúde. Então, nós teríamos que fazer assim, dar um giro de 160 graus na área da saúde para que as pessoas compreendessem melhor o papel do servir. Se você está lá, não é só porque você é enfermeiro, você também está lá com uma função de servir as pessoas que vão até lá. Então, isso é o que nós pensamos e que queremos realizar, né, lá na Prefeitura de Pacaembu, administrando o município de Pacaembu. Quero também falar aqui para vocês que nós temos um projeto para ser também desenvolvido em relação ao idoso. Existem idosos que estão caindo na rua, porque estão saindo de muito longe para vir até a farmácia do centro de saúde para pegar o remédio. Outra coisa assim que a gente não comunga e não quer, e nós ouvimos muitas reclamações, foi da questão da farmácia do PSF, a Estratégia Saúde da Família, estar fechada já por um determinado tempo. Então, a gente já pediu para abrir, todo mundo pede, mas até hoje não abriu. Então, pensa bem, se a sua mãe, com 80 anos, mora lá na última rua da Nova Pacaembu e tem que passar pelo PSF na consulta e depois ir até o centro de saúde a pé, porque ela não tem mais o ônibus circular, né, para vir e nem para voltar, para pegar a medicação. Ela pode sofrer um tombo, fratura de fêmur, machucar, e isso vai trazer o quê? Vai trazer mais prejuízo para o município, porque o município vai ter que arcar com tudo isso. Ainda eu vejo que o povo de Pacaembu é um povo ordeiro, um povo bom, porque se fossem outros lugares por aí, já se teria feito reclamações em órgãos que deveriam apurar mais responsabilidades. Entendeu? Porque nós temos que ter responsabilidade com os nossos idosos. E dessa forma, nós estamos pensando em uma maneira de esse idoso ser cadastrado no posto de saúde que ele frequenta, e através desse cadastro, como as últimas medicações, a receita dele ser elaborada lá e ser entregue na residência. Porque nós temos condições de fazer isso, basta querer. Agora, falar, mas não dá certo? Mas você não tentou? Como que você vai saber se deu certo ou não? Para você falar que um projeto não deu certo, você tem que tentar. Você tem que abrir o projeto, você tem que executar o projeto. Se não der certo, você vai recuar. Mas se der certo, você vai permanecer o projeto. E isso eles têm pedido para a gente. Tá? Também gostaria aqui de falar que nós, lá na saúde, nós jamais vamos admitir dos responsáveis que falte remédio de programas. Programas de saúde mental, programas de diabetes, programa de hipertensão arterial, vacinas e tantos outros programas que nós temos. Gestante. Tá? Então, você veja bem, nós temos vários programas a ser desenvolvidos na unidade básica. E nós precisamos de profissionais e precisamos de medicações. Então, nós não vamos admitir que se espere terminar uma medicação, por exemplo, de saúde mental, que é a que mais agrava nos pacientes, para você fazer uma nova licitação. Então, quem trabalha no setor tem que saber que, antes de terminar o açúcar da lata, você tem que comprar outro.
Então, você está lá dentro 24 horas da farmácia para quê? Para você ver qual medicação que é mais usada, o que está saindo mais, para você conversar com o médico, se você for fazer alguma troca de medicação. Então, tudo isso tem que ser revisto, porque do jeito que está, não dá para ficar. E eu tenho conhecimento disso. E hoje as pessoas me encontram e falam, Luzia, quando você trabalhava lá, não faltava tanto remédio. Aí eu falo, mas você não via as brigas que eu tinha com a secretária de saúde, para não deixar faltar a medicação. Hoje, falta medicação, falta tudo. Agora, se faltar o acolhimento, é pior. Vamos olhar com carinho. Estamos de máscara? Estamos de máscara, mas vamos sorrir com os olhos. Sabe, vamos conversar, não está proibido conversar, acolher, perguntar o nome, por que ela procura o local, o que está acontecendo, atender com paciência, ter paciência com nossos idosos, com os nossos jovens, orientar. Orientação sexual é uma coisa que os nossos jovens de Pacaembu não têm. Eu não perdia um quando eu trabalhava lá, principalmente nas coletas de exame preventivo. Eu estava já fazendo o trabalho paralelo, ali junto. Muito bem, candidata. Enquanto a senhora aproveita para tomar um copo d'água, vamos agradecer todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Vou ressaltar aqui algumas das pessoas que deixaram a sua curtida, várias pessoas acompanhando. A Soraya Ribeiro Mustafa, Isabela Vecchiati Veri, o Márcio Silva, o Tony Silva, José Eduardo Fernandes, Antônio Lopes Oliveira, Mila Vecchiati, Relaine Silva, Bruna Palariano, Valdecir e Ângela, Matheus Dalta Pimentel, Jefferson Fernando Pisona, Eliane Ribeiro Pereira, a Lorena Ziliotti, Marisa Aparecida Pereira, Ogoshi Piratelli, a Carol Iose, Lenícia Azevedo, Maria Luzinete Viana Tomás, Iraci Lopes, Mari Dillenburg, Vera Porcino, Aparecido Almeida, Marlene Almeida, o Jurande Oliveira, Ione Martins, Neuci Toledo, Terezinha Viscardi, a Maria Lúcia, Wellington Guidini e também a Joyce Figueiredo. Vale destacar que nós temos o tempo de 1 hora e que a senhora já utilizou 28 minutos. Terceira pergunta da nossa entrevista: quais são as prioridades no seu plano de governo? Só queria pedir licença e voltar um pouquinho lá na agricultura familiar e dizer para vocês que agronegócio não é só boi. Agronegócio é agricultura familiar também. São os alimentos básicos. E é nesses agricultores que nós pretendemos investir e facilitar a vida deles. Tá? Muito obrigada. Então, vamos aqui para a terceira questão, né? Quais são as nossas prioridades? Como eu já até explanei aqui, Diego, a nossa prioridades é saúde, educação, né? Saúde oftalmológica, saúde bucal. Por quê? Porque a gente quer investir na prevenção. Porque a nossa atenção básica, ela tinha que ser primária. As pessoas não tinham que estar adoecendo. O pronto-socorro, o pronto-atendimento lá é para quem está doente. Então, se a gente fizer um investimento no pronto-atendimento, na atenção básica, com prevenção, as nossas pessoas, eles não vão ficar doentes dessas doenças comuns, que é a que mais superlota as unidades de saúde. Então, eu gostaria de falar para vocês que aqui nós temos o esporte como prioridade, com a reativação do PAF, que já foi um sucesso lá na nossa cidade. Nós temos também o CCI, que é um lugar dos idosos que nós vamos olhar, e sempre olhei como vereadora com muito carinho, porque eles precisam desse resgate de autoestima deles. Então, é de extrema importância que a gente fique aprimorando esses eventos, depois que a gente passar por todas essas questões aí do coronavírus. Né? Vamos agora, então. A senhora tem mais algo para complementar? Eu gostaria de falar da saúde ocular, né, que os próprios professores já detectam na criança, na escola, e que o município fosse o responsável pela compra de óculos dessas crianças, que a maioria são pessoas
de baixa renda e que realmente, às vezes, a criança até passa pelo oftalmologista, mas chega na hora da conclusão da compra de óculos, ele não tem como realizar. Então, é um projeto, um programa que eu já passei por isso nas escolas, fazendo os exames de oftalmologia, foi detectado os problemas, as crianças passaram no oftalmologista e empacaram no óculos. Então, a gente vai desempacar isso daí. Nós vamos resolver toda essa problemática aí. E em relação à saúde, eu gostaria de falar assim, da saúde da mulher, né? Essa questão da mamografia. É claro que eu não vou falar que nós temos condições de trazer um mamógrafo de imediato, mas quem é que sabe? Porque nós temos que ter uma sala com chumbo, nós temos que ter um profissional especializado, mas nós temos como facilitar que a mulher saia de Pacaembu 5 horas da manhã e volte 7 horas da noite. Basta que a gente compre os serviços que aqui em Dracena tem, né? Leve no micro-ônibus, todas realizam o exame e voltam, e depois a gente busca os exames. Passa pela triagem com a enfermeira e os que derem suspeitas ou alguma coisa será convocado. Então, é muito fácil trabalhar na saúde. Basta você querer, você tem que ter disposição. Exige disposição. Estamos entrevistando a candidata a prefeito de Pacaembu, Luzia Vecchiati. Para você que está nos acompanhando, nosso boa tarde, nosso muito obrigado. Vamos agora, então, às perguntas enviadas pela população. O Igor Fagundes fez a seguinte pergunta: qual a opinião da senhora com relação à rotatória construída na Avenida Vereador José Gomes Duda com a Rua Deputado Castro de Carvalho? A senhora pretende tomar alguma atitude caso eleita? Sim, é uma reclamação que desde que foi inaugurada a rotatória, existem os prós e os contras. Existem aquelas pessoas que acharam que a cidade ficou mais organizada, que tirou o problema dos acidentes ali da Minurueto com a outra rua. Inclusive, ali teve um acidente grave, né, que bateu lá numa moto, a moça tem sequela até hoje na perna. Mas eu diria assim, é importante você reanalisar aquilo lá. Só que, para o nosso governo, nós não vamos chegar lá colocando a picareta na rotatória. Não é esse o intuito. O intuito é contratar alguém que entenda de trânsito, porque penso que, na época, a pessoa que foi o responsável talvez não tenha pegado um engenheiro de trânsito. Então, ali é preciso vir o engenheiro de trânsito analisar. Agora, se o engenheiro atestar que ela está inadequada, que ela está grande demais, ou que ela não está fazendo com que o caminhão desça, porque já colocou uma placa lá que não é para passar caminhão ali, porque não dá para fazer o retorno. Aí a gente vai ver outras possibilidades, mas tudo isso precisa ser documentado. Não é porque eu não gostei do aspecto da rotatória que eu acho, por conta própria, que a rotatória tem que sair de lá. Não é isso. Eu acho que isso é um processo que tem que ser feito, estudado e direcionado para a pessoa que entenda de trânsito. E, da mesma forma, se ali não couber uma rotatória, vai caber ali um semáforo, vai caber ali uma rotatória daquela olho de gato, que é mais econômica, e aí, de repente, a gente conclui de uma outra forma. Porque eu acho que o que mais incomoda as pessoas é a estética da rotatória. Porque, enfim, ela está lá, está servindo, as pessoas aprenderam a dirigir em Pacaembu com rotatória, não acontecem mais batidas na rotatória, mas não somos nós que vamos chegar lá e dar picareta na rotatória, não. Nós vamos ter que elaborar um projeto com a pessoa certa, que, no nosso ponto de vista, é um engenheiro de trânsito que deverá fazer o estudo daquela rotatória. Eleições 2020 é com o Grupo Folha Regional. Para você que está nos acompanhando, mais uma vez, nosso muito obrigado, através do portal folharegionalpacaembu.com.br e também pelas redes sociais da Folha Regional. São parceiros nessa transmissão a Ortoclin, doutora Laena Esteves Rodrigues, também a Casa de Carnes Boi Bom, a Casa Alvorada Materiais para Construção. Candidata, já se foram 34 minutos e vamos então para a quarta pergunta. O que pretende fazer com relação ao desafio geração de emprego na cidade Paraíso? Então, nós temos
falado muito sobre isso no nosso plano de governo. As pessoas com quais a gente teve contato reclamou muito. Eles não são vagabundos, simplesmente não têm emprego. As dificuldades vêm, eles têm filhos. Nós encontramos pais que choraram porque não tem um centavo para comprar um Danone para o filho. Então, eles gostam de trabalhar, só que não tem emprego, vai trabalhar como? Então, a gente tem pensado nas frentes de trabalho, realmente procurar recurso, as secretarias, tanto em Brasília como em São Paulo. Eu também tenho, através dos deputados, pessoas que vão nos orientar, que vão nos ajudar, para a gente trazer frente de trabalho para o município da gente, para a gente poder valorizar essas microempresas que nós já temos, sabe? E criar oportunidade. Porque, de que forma? Buscando oportunidade. Eu encontrei uma pessoa esses dias lá na cidade que falou para mim, olha, se você for eleita, me procure imediatamente, que eu quero trazer o Sebrae aqui para dar um curso de profissionalizante para esses jovens. Eu fiquei muito feliz. Nossa, agradeci, falei, muito obrigado. Eu vou querer sim. Então, eu acho que aí você vai profissionalizar um jovem que ele vai fazer uma entrevista, entregar um currículo, mas ele já vai ter algo para colocar nesse currículo, que ele fez um curso profissionalizante. Então, acho que dessa forma, nós vamos conseguir, sim, diminuir o desemprego na cidade de Pacaembu. Muito bem, candidata. Vamos, então, à quinta pergunta. A senhora pretende manter a atual equipe de governo ou fará mudanças no secretariado, caso eleita em seu mandato? Então, isso daí, eu e a professora Bina, saímos sozinhas, né? E Deus. Então, nós não temos promessas de secretarias, de cargos para ninguém. No nosso ponto de vista, as pessoas, para ocupar o cargo, ela tem que ter eficiência naquilo que ela faz. Aí, outro dia, me perguntaram assim, mas e se você colocar um funcionário e ele não desenvolver as ações como deveria? Falei, será substituído. Quantas vezes o nosso governo Bolsonaro não substituiu os ministros dele? Agora, não é porque você indicou achando que aquela pessoa ia ser boa e ela não conseguiu desenvolver, que você é obrigada a manter ela lá. Você vai manter a pessoa que realmente desenvolva aquela atividade lá, tá? Então, aí nós colocamos aqui a questão do... A gente não promete cargo para ninguém, porque nós não tivemos. O que a gente quer é eficiência. Nós queremos muita eficiência das pessoas que irão ocupar os cargos, tá? Agora, que nós também temos que dar prioridade para o funcionário, porque nós temos funcionários com ótima formação, e eles poderão realmente desenvolver as funções para ajudar o município. E isso diminui o custo da folha de pagamento, que é uma coisa que está sendo cada vez mais difícil o executivo conseguir recursos para fazer folha de pagamento, para até investimento e tantas outras coisas. Então, desta forma, a gente imagina que serão feitas reuniões entre os grupos e desse grupo irá sair uma votação, porque nada melhor para indicar um chefe os funcionários. Eles sabem quem é que não sabe. E se, de repente, eles indicarem na votação dos pares e não der certo, será feita outra. Então, desta forma, nós iremos trabalhar em relação aos cargos. Sexta pergunta, candidata. O próximo ano, em razão da pandemia que estamos atravessando, é esperado que a Prefeitura poderá viver momentos difíceis, com baixa arrecadação e também com as pessoas pagando menos impostos. Como pretende compor as contas públicas para cobrir os gastos e obrigações da Prefeitura e, ao mesmo tempo, fazer os investimentos necessários na cidade? Então, Diego, aí está o X da questão. A gente sabe que vai ser um ano difícil, todo mundo já sabe disso, onde provavelmente os municípios terão seus recursos até cortados, né, em algumas coisas, porque é o que o governo está fazendo para conseguir superar esse desastre econômico que nós tivemos aí. Então, nós pensamos da seguinte forma. Primeiro, nós temos que atuar nesse local público de maneira que, nas pequenas coisas, a gente consiga
fazer economia. Porque não tem como você economizar a água da descarga, mas tem como você economizar a luz elétrica. Porque eu moro muito próximo ali do Paço Municipal, passo ali, já vi até ar-condicionado ligado, o funcionário deixou ligado, sem ninguém trabalhando, a sala com a luz acesa, sem ninguém trabalhando. Então, você veja bem, se todo mundo sair de lá e deixar a luz acesa, o ventilador ligado, o ar-condicionado, você tem que ter respeito pela empresa pública. É isso que você tem que ter. Como se aquele local fosse a sua casa. Porque na sua casa, você não sai e deixa a luz acesa, você não sai e deixa ar-condicionado ligado com a porta aberta. Então, são detalhes pequenos, mas a gente consegue fazer economia. Eu já presenciei várias vezes no centro de saúde o funcionário que pega um copo descartável para tomar água, aí ele vai tomar café, ele joga aquele copo que ele tomou água e pega o pequeno para tomar café. Gente, vai lá no mercado e olha quanto custa o copo descartável. É caro. Então, você veja bem, são medidas pequenas, sem contar as grandes medidas, né, que nós somos amparados em lei, que se a situação não tiver dano, nós podemos até tirar cargos. Então, você veja bem, existe, mas ninguém quer ir para essa medida tão assim que vai prejudicar o funcionário. O que a gente quer é conscientizar o funcionário de que ele precisa fazer economia. Sabe? Ele precisa nos ajudar a economizar, diminuir o gasto das folhas de papel sulfite. Quando eu entrei para a presidência da Câmara, o Tribunal de Contas queria saber por que se gastava tanto sulfite na Câmara. Aí eu entrei lá, fui falar com o pessoal e nós diminuímos pela metade o gasto do sulfite. Então, é importante, antes de você fazer uma cópia, você se certificar se é aquela cópia que você quer, porque senão é muito fácil você pegar aquela folha e bolar e jogar no lixo ou rasgar. Sem contar que você está maltratando a natureza, né? Porque o papel, ele vem da natureza. Então, é preciso consciência, é preciso a gente reconhecer, sabe? Reconhecer o universo de uma forma para que ele volte a ser a nosso favor. Então, eu acho que é possível, sim, fazer economia na prefeitura e em todos os setores públicos do município. Nós temos aqui mais uma pergunta dos internautas, porém, vamos prosseguir com as perguntas do jornalismo da TV Folha Regional, do Grupo Folha Regional, que já utilizamos do tempo 42 minutos. Caso sobre tempo, ao final, voltaremos então com a pergunta do internauta. Nossos agradecimentos ao Espaço Jatobá, também Pinheiro Grosso Sociedade de Advogados, Adastel Internet Fibra Ótica de Qualidade. 7ª pergunta, candidata: por que os eleitores podem confiar que as propostas apresentadas na campanha serão cumpridas pela senhora ao longo dos 4 anos, caso seja eleita? Os eleitores podem confiar com certeza, porque nós temos afinidades com eles e eles têm afinidades com a gente. E nós não entramos nesse governo para mentir e nem para prometer o impossível. Nós entramos nesse governo pelo apoio social. E nós vamos dar esse apoio social, porque eu e a professora Bina, nós trabalhamos muito pelo social. Então, é muito desagradável você estar numa situação confortável e deixar algumas pessoas em situação desconfortável do nosso município. Então, nós trabalharemos para isso e cremos que ele votará em nós sairemos vitoriosas nessa eleição, porque eles depositam esta confiança de seriedade, de trabalho, sabe? A gente não vai se aproveitar de nada que é do município. Por quê? Porque nós temos salário, nós temos as nossas aposentadorias. Então, a gente está virando 40 no dia 15 de novembro. Se a senhora quiser frisar, então, é a nossa 8ª pergunta: por que Luzia Vecchiati é a melhor opção para a Prefeitura de Pacaembu? Então, continuando, quase que praticamente, com a minha fala, eu e a Bina, nós nos consideramos preparadas. Nós somos pessoas que nós não vamos chegar lá e vamos se preparar. Não, nós temos experiência no poder público. Ela, como diretora de escola, sabia administrar toda a direção, a escola, os materiais. Eu, na atenção básica,
sabendo administrar, ver quantas gases eu posso economizar num curativo. Isso é importante, gente, isso é economia. Então, nós temos essa visão. Eu não vou fazer um governo de gabinete junto com a Bina. Nós vamos fazer um governo social, um governo de visitas, um governo de visitar os locais para ver o desenvolvimento do centro de saúde, o desenvolvimento da Secretaria da Educação, as queixas, a escola, de que forma que esses alunos estão sendo tratados, os alunos que dão problema, vamos dar uma atenção especial, vamos formar uma equipe multidisciplinar na educação, sabe? Para que esse aluno seja atendido lá. Se precisar atender a família, vamos dar um suporte familiar. Nós já temos vários órgãos na cidade que atendem, mas vamos criar um específico para a educação, porque a educação precisa, a educação é tudo, e ela começa onde? Lá no pré. Quando a criança está no prézinho, ela já começa a ter essa formação social, essa formação educacional, do que é melhor para ela, do que é melhor para a sociedade, que ela não pode crescer sendo uma criança racista, preconceituosa. Isso ela tem que aprender lá na escola, para ela se formar uma boa cidadã. E para isso é preciso o quê? É preciso uma equipe multidisciplinar na escola, com psicólogo, com assistente social, com uma boa alimentação. Então, é dessa forma que a gente acredita que nós vamos colocar Pacaembu para crescer a nível social. Já utilizamos, então, 46 minutos e 50 segundos. Vamos à pergunta enviada pela população. A Juliana Nardon quer saber se a senhora vir a ganhar a eleição e não ter a maioria dos vereadores na Câmara ao seu lado, qual será a sua relação com os vereadores? A minha relação com os vereadores será sempre de conversa, de diálogo. Eu não tenho problema com oposição. Eu não faço oposição. Eu tenho respeito pelas pessoas. Cada um tem o seu ponto de vista. Agora, você veja bem, você vai ter que discernir qual que vai ser o vereador marrento e qual que vai ser aquele que vai lá manter o diálogo, trocar, ou colocar um artigo a mais no projeto, discutir o projeto, porque nós queremos muito, eu principalmente que estou na Câmara todos os dias, agora atuando até o final do ano como presidente da Câmara, eu quero muito ir lá na Câmara, fazer as reuniões na Câmara, não tenho orgulho disso. A gente não tem essa coisa de, lá eu não vou. Não existe isso. A gente tem que se unir. Afinal de contas, as pessoas que votaram na gente, que elegeram a gente, elas precisam disso. Porque se fosse para ter essa desunião, a gente não precisava ser democracia. A gente estaria em guerra, quem vencesse, vencesse. Não, a democracia é para isso, é para conversar, é para cada um expor o seu ponto de vista, é para acontecer as mudanças. Então, eu acredito que nós não vamos ter dificuldade de trabalhar com os vereadores que forem eleitos. Muito pelo contrário, nós vamos expor os nossos objetivos, fazer as nossas leis, nós vamos fazer grandes propostas e eles realmente vão estudar e vão nos garantir o desenvolvimento da cidade. Para você que nos acompanha, vale destacar que estamos cumprindo todas as normas de prevenção ao Covid-19 com distanciamento neste ambiente do estúdio da TV Folha Regional. Candidata, para finalizarmos a sua participação, gostaria que a senhora deixasse a sua mensagem aos eleitores pacaembuenses e a todos aqueles que nos assistem nesse momento. Quantos minutos eu tenho? Temos ainda 10 minutos. 10 minutos? Então, nesses 10 minutos, eu gostaria de falar um pouco do nosso programa de governo, porque as pessoas podem estar esperando em casa um livrinho e tal, mas a gente, por falta de condições mesmo financeiras, nós não fizemos livrinho. Mas os nossos programas, os nossos projetos podem ser acompanhados pelas redes sociais, né? A gente está postando os interesses que nós temos. Aí eu gostaria de estar falando aqui para vocês da criação de uma lei que a gente pretende estar fazendo para favorecimento das pessoas que cuidam das crianças que têm deficiência física, sabe, ou outro tipo de deficiência, porque tem muitas mães que trabalham fora e que elas fazem uma jornada de 10 horas até, e tem
criança em casa com problema de deficiência. Então, hoje, isso daí já é lei federal. A pessoa que tiver um deficiente físico em casa, ela tem 50% da jornada do trabalho dela reduzida. E nós queremos reconhecer isso nessas pessoas que cria o filho com deficiência. Porque essa criança também precisa da presença dela. E se ela tiver em período integral no trabalho, ela não vai conseguir. Tá? Então, a gente quer, desta forma, valorizar, sabe, tanto o trabalho como a arte dela ser mãe e participar da vida desse filho que já enfrenta dificuldade. Então, isso é um dos nossos projetos. Eu vou aqui falar uns projetos mais importantes. Como também todo mundo fala, mas ninguém foi atrás, ninguém correu, da criação de um centro de controle de zoonoses. É de extrema importância que o próximo prefeito consiga realizar, colocar em Pacaembu um centro de controle de zoonoses. Nós precisamos controlar a dengue, nós precisamos controlar a dengue hemorrágica, a chikungunya, o zika vírus, tantas outras doenças, né? A dengue clássica, a questão dos cachorros abandonados. Nós precisamos ter um controle dessa população canina, população de gato, e isso é possível com você trazendo até o município uma equipe que castre, né, esses animais. Isso também já foi comentado, já foi falado, mas até hoje não foi realizado. E pela Câmara, várias vezes a gente indica, só que você indica, quem executa é o Executivo. Se ele não quiser fazer, ele não faz. Então, nós precisamos de um projeto onde nós vamos castrar esses animais errantes, para que eles não fiquem tendo várias crias e cada vez mais colocando os animais na rua. E também, de alguma forma, responsabilizar o dono desse animal. Porque esse animal, ele é assim, ele está largado na rua, ele está cheio de ferida. Aí, outro dia, colocaram no Facebook que eu não cuido nem de gente, que eu vou cuidar de animais. As pessoas não me conhecem, não sabem. Como que eu não cuido de gente? Até hoje eu cuido de gente. E cuido dos animais também. Porque quem sou eu para dizer que um animal não tem uma alma? Quem sou eu? Se o Criador lá em cima permitiu que existisse esse animal. Então, gente, antes de postar bobagem, raciocina. Pelo amor de Deus, raciocina. Isso é uma coisa assim que não dá nem para comentar mais. A única coisa que eu gostaria mesmo de dizer é que nós vamos nos empenhar. E, se não formos eleitas, também vamos nos empenhar. Quem ganhou lá que precisar da nossa ajuda. Mas nós pretendemos se eleger, porque nós temos uma proposta de governo muito boa para a nossa população. Né? Outra coisa que eu queria esclarecer sobre essa lei aqui da deficiência, da mãe que cuida do deficiente, ela já é federal. O Estado está lutando para colocar ela e nós podemos colocar essa lei no município através da lei federal. Também gostaria de falar de dar prioridade nos nossos programas a prevenção da obesidade, da saúde bucal, da saúde oftalmológica, como eu já falei. Outra coisa é fazer um rastreamento em todas as carteiras de vacina, porque nós precisamos de uma população 100% vacinada. Você pode ter 50, 60 anos, mas você pode ter 30 anos que você não tomou a vacina de tétano, e você precisa ser vacinado, você precisa ter a sua carteira. Tá? Então, é tudo isso que nós vamos estar elaborando e planejando. Também, reconhecer o portador de câncer, porque o portador de câncer ele já sofre com a doença, e nós temos que oferecer para ele o que a Constituição garante a ele. E nessa possibilidade, já existem municípios que, se o portador de câncer for dono da residência dele, ele é isento de PTU. Mas, para isso acontecer, é preciso que saia uma lei do Executivo e que se mande para a Câmara para ser aprovado. Porque não são muitos, são poucos, mas a doença ela é muito temerosa. Então, é possível que a gente consiga, de alguma forma, aliviar um pouco esse sofrimento. Então, em relação ao Centro de Controle de Zoonoses, né, ao castramóvel, que eu já falei, né, e também gostaria aqui
de falar um pouco, se der tempo, sobre sindicâncias, CPI engavetada, coronavírus e tantas outras coisas que as pessoas estão postando de forma inadequada. Hoje nós temos uma Câmara que nós temos 4 vereadores que deu positivo para coronavírus, mas, graças ao bom Deus, nenhum deles de forma grave. É gratificante saber. Só que nós temos que dar um tempo para esse vereador se curar, né, que é a quarentena, para ele estar voltando. E um desses vereadores faz parte da comissão da CPI. Então, nós não temos como expor o funcionário. As pessoas têm que ter bom senso antes de ficar postando essas bobagens em Facebook, denegrindo a imagem do outro. Lá não tem nenhuma CPI engavetada, nenhuma sindicância engavetada. Os funcionários de lá trabalham bastante, somos em poucos funcionários, e tudo isso tem levado a comentários desagradáveis. Nós trabalhamos com o apoio do Ministério Público. Tudo que nós vamos fazer, nós consultamos o Ministério Público. Então, isso daí é muito bom, sabe? A gente continuar o trabalho. Agora, foi paralisado. Por que foi paralisado? Por conta que nós não temos um quórum na Câmara e tem funcionário com coronavírus que precisa ser recuperado, não exposto. Então, tudo isso, eu gostaria de pedir a compreensão da população, porque ninguém está restringindo nada, ninguém está dificultando nada. É que, infelizmente, esse ano foi um ano atípico para todos nós. A minha maior frustração como presidente da Câmara foi não ter conseguido fazer acessibilidade. Estávamos com o dinheiro, com o projeto, mas não conseguimos fazer a licitação por causa do coronavírus. Então, vai ficar para o próximo presidente, e eu desejo sucesso a todos que passarem por aquela casa. E sucesso para nós, que vamos assumir o executivo e trabalhar com a população. Nós somos bairristas, nós vamos trazer os bairros para trabalhar junto com nós, porque o pessoal do centro, eles não sentem tanta dificuldade. A dificuldade maior estão nos bairros. Então, nós vamos procurar trazer o bairro para dentro da cidade. Tá? Muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez imensamente a todos, em especial a todos os que estão nos seguindo, pela paciência de vocês. Eu sabia que uma hora ia ser pouco para mim, porque eu gosto de gesticular, de falar, e uma coisa eu vou lembrando a outra, mas eu gostaria de dizer que o nosso trabalho é pelo social. Nós faremos de tudo pela igualdade social no nosso município. Muito obrigado a todos. Eu e a professora Bina agradecemos e contamos com o seu voto. Primeiro, vote para vereador, depois, para o vereador que você quer votar, depois vote 40 e confirme. Muito obrigado pela presença, candidata. Assim, finalizamos a entrevista da candidata a prefeita de Pacaembu, Luzia Enfermeira, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, que, junto com a candidata a vice, professora Bina, também do PSB, formam a coligação Saúde e Educação, juntos, o melhor remédio. Em seguida, entrevistaremos o quarto e último candidato a prefeito de Pacaembu, Marcos Lorenzetti, que já se encontra aqui na sede do Folha Regional Adamantina, ao lado do estúdio da TV Folha Regional. Posso falar ainda? Considerações finais. As minhas considerações finais, eu quero compreensão e até pedir desculpa pelas casas que nós não vamos conseguir visitar. O tempo é curto, o sol está pegando pesado e a gente tem até se desidratado nesse horário que o sol está muito quente. Então, e nós estamos fazendo a campanha através dos panfletos, de algumas visitas. Então, eu peço desculpa para você que está esperando a gente aí na sua casa e que a gente não vai conseguir passar até aí. Muito bem, assim a gente conclui, então, a entrevista com a candidata a prefeita de Pacaembu, Luzia Vecchiati. Eleições 2020 em Pacaembu é com a Folha Regional, e a gente volta daqui a pouquinho com o candidato a prefeito de Pacaembu, Marcos Lorenzetti. Até lá!